Olá, eu sou Caio Noriyuki Matsura, estudante do curso de Gestão Comercial EAD IFRO. Sou da turma de 2025, primeiro semestre, e vou apresentar a atividade de percurso número 2 da disciplina de Matemática Básica e Aplicada. Para isso, vamos seguir o seguinte roteiro: conhecendo a empresa, divisão societária e resolução de questões. Bem, a empresa que vamos analisar hoje é a Ifrotech. A Ifrotech foi fundada por 3 sócios, sendo o capital social de R$ 1 milhão, integralizados dessa maneira: um quinto para o sócio Rodrigo, que chamaremos de X, 30% pelo Michel, que chamaremos de Y, e o restante do capital social integralizados foi pelo sócio Felipe, que daremos a letra Z. Ou seja, a Ifrotech é uma empresa que tem 3 sócios e cada sócio tem uma porção diferente na participação inicial do capital total. Conhecendo um pouco mais sobre essas divisões de forma quantitativa, o capital inicial total é de R$ 1 milhão, como vimos antes, sendo que o Rodrigo ele investiu desses R$ 1 milhão um quinto, ou 20%. Ao todo, ele investiu R$ 200 mil. O Michel, que investiu 30%, ele entrou com capital de R$ 300 mil. E o Felipe, ou seja, o último sócio, ele entrou com o que restava para dar os 100%, ou então o total menos o que já foi investido, podendo ser tanto os 200 mil mais 300 mil somados e subtraídos de 1 milhão, que dá meio milhão. Ou, em outra forma de expressar isso, 50%, porque somou os 20% mais os 30% do Rodrigo e do Michel. Ou seja, o Felipe investiu R$ 500 mil. A questão número 1 é: tendo em vista que no primeiro ano de funcionamento a empresa Ifrotech obteve um lucro de R$ 150 mil e que a distribuição desse lucro será diretamente proporcional à participação societária dos sócios. Então, calcule em reais quanto cada sócio receberá do lucro auferido. Como eu disse, cada sócio teve uma participação diferente no capital inicial total. Não foi 1/3 para cada um. Então, a gente precisa primeiro saber quantos por cento que cada sócio tem de participação na empresa. Isso já foi dito nesse primeiro slide, que foi da divisão societária. A partir dessas informações, conseguimos já dividir quanto de lucro cada um tem direito. Se estamos falando de 150 mil e o Rodrigo tem 20%, ou seja, 20% de 150 mil, R$ 30 mil. Michel, seguindo a mesma regra matemática, ele tem direito a R$ 45 mil, que corresponde a 30% dos 150 mil reais de lucro. E o Felipe, podemos usar tanto a lógica de o que restou dos 150 mil em relação ao que o Rodrigo e o Michel já tiraram, ou podemos usar a porcentagem de 50%, que é o quanto ele tem de participação societária na empresa. Logo, R$ 75 mil. Foi observado, questão 2, foi observado no primeiro ano de funcionamento um faturamento de R$ 900 mil. Estimativas dão conta que essa empresa aumentará seu faturamento em 15% no segundo ano, e um aumento de 20% em relação ao segundo ano. Qual o faturamento do terceiro ano? Precisamos fazer esse cálculo por etapas. Nesse caso, não está sendo considerado quanto foi investido inicialmente, apenas o valor que foi tido como lucro. R$ 900 mil foi o lucro do primeiro ano. Como o texto diz, vai aumentar em 15% o faturamento no segundo ano. Então, é 900 mil mais 15% de 900 mil.
Ao todo dá 1.035.000 reais. Já o faturamento do terceiro ano, ele vai ter como base o 1.035.000 mais 20% disso. Ou seja, é a soma de 1.035.000 mais 20% de 1.035.000, que ao todo dá 1.242.000 reais. Questão número 3. Foi realizado uma encomenda à Ifrotec para entrega de 600 peças de um determinado produto, sendo que 15 funcionários produzem em 10 dias esse quantitativo. Em quanto tempo 25 funcionários produzirão a mesma quantidade de peças? No caso aqui, temos três informações que vamos comparar: quantidade de peças, funcionário e tempo. Mas o texto já diz que é a mesma quantidade de peças, ou seja, se eu dividir e multiplicar os 600 por 600, vai dar 1, ou seja, não vai afetar na nossa regra de multiplicação e divisão. E é importante colocar aqui como observação lógica que, nesse caso, cabe usar a regra de 3 inversa, porque mais funcionários conseguem fazer em menos tempo a mesma quantidade de peças. Se 10 funcionários, ou melhor, 15 funcionários conseguem fazer isso em 10 dias, e uma quantidade de 600 peças, se nós aumentarmos a quantidade de funcionários, mantendo a quantidade de peças, obviamente e logicamente vai ter que ser produzido em um tempo menor, porque estamos considerando apenas a regra de 3 simples inversa. Como podemos ver aqui a conta, o tempo que vai ser gasto vai ser a quantidade de funcionários vezes o tempo que eles gastam para produzir essas 600 peças, dividido pela quantidade de funcionários que vai ter agora a mais, para saber o tempo novo, o segundo tempo. Então, 15 funcionários produzem em 10 dias 600 peças e 25 funcionários produzem a mesma quantidade em 6 dias. Aqui está a conta simplificada, mas se nós formos fazer a regra de 3 inverso, nada mais é do que multiplicar a quantidade de funcionários pelo tempo e do outro lado a mesma coisa. 1 com a quantidade de 25 funcionários, que qual a gente quer saber o tempo que eles vão gastar, e do outro lado da conta, da igualdade, a quantidade de funcionários que tem e em quantos dias que nós já sabemos que eles produzem essa quantidade de peças. Seguindo. Questão número 4. Nesta empresa trabalham 40 funcionários, sendo que 45% são homens. Quantos homens e mulheres trabalham na Ifrotec? Já temos a quantidade total e temos a quantidade de homens em porcentagem. Então, homens mais mulheres totalizam 40 funcionários. Se os homens representam 45, que é um pouco menos da metade, fazendo essa multiplicação de 45% vezes 40, encontramos o valor de 18 homens. E a quantidade de mulheres é justamente aqui o número de quantidade que falta para completar os 40. Ou poderíamos dizer que são 55% dos 40 funcionários. Logo, as mulheres são em 22 funcionárias. Questão número 5. A Ifrotec tem alguns automóveis do tipo Flex para desempenho de suas atividades comerciais. Esses automóveis são abastecidos em um posto de combustível com as seguintes condições: quando o etanol estiver com o valor de 70% do valor da gasolina, estes serão abastecidos com etanol, pois é mais vantajoso. Antes de continuar o texto, faço uma observação. Se o valor do etanol estiver acima de 70%, também não vai compensar. Obviamente tem que estar até 70% do valor, porque o etanol ele tem uma capacidade de render menos do que a gasolina em carros.
Quando essa condição não ocorrer, será colocada gasolina nos automóveis. Neste posto, a gasolina custa R$ 7,00 o litro e o etanol R$ 5,10. Qual combustível os automóveis e empresas serão abastecidos? Podemos fazer basicamente de duas formas. Primeiro, se o valor limite que o etanol pode custar para ser abastecido com etanol é 70% da gasolina, multiplicamos 70% de R$ 7,00, que corresponde a R$ 4,90. Logo, já vemos que R$ 4,90 está mais baixo do que o valor de R$ 5,10, ou seja, R$ 4,10, que seria o valor limite, já foi ultrapassado. O etanol já não vai ser utilizado, vai ser abastecido com gasolina. Mas poderíamos também fazer o seguinte: 5,10, R$ 5,10 correspondem a quantos por cento de R$ 7,00? Veríamos que é maior que 70%. Também já chegaríamos à conclusão de que a gasolina é mais vantajosa. Bem, conhecemos hoje um pouco a empresa Ifrotec, vimos a divisão societária e a resolução de questões, algumas questões financeiras, e fizemos a resolução matemática com alguns cálculos para poder entendermos de forma quantitativa algumas questões dessa empresa. Deixo aqui meu contato, caso alguém queira entrar, é caiomatsura@gmail.com. Sou estudante do IFRO EAD, primeira turma de 2025. Agradeço a atenção, até a próxima.